Se conseguir isso, de implantar no servidor motivação para que ele atenda bem as pessoas, eu acho que toda a questão da saúde começa a melhorar. Mas para isso, nós temos que ter realmente pessoas que amem a profissão fazendo a coisa ali para atender o povão, né? Agora, a saúde vai ser uma discussão que vai reinar por muito tempo. Precisa mais recursos em toda a esfera do SUS, há necessidade de mais recursos, até para você segurar os bons profissionais, que hoje os bons profissionais, a maioria deles, a não ser aqueles que realmente já têm uma carreira no serviço público, os novos, eles começam a ir para o particular. O cara cobra 200 por dia, aliás, por consulta. Uma consulta demora meia hora. Se ele fizer 10 no dia, ele ganha R$2.000. Então, faça a conta. Quer dizer, é um negócio complicado, precisa mais investimento de recursos na saúde, mas não depende só do município, seja Votorantim, Sorocaba, qualquer outra cidade. Precisa de mais investimentos lá em cima, na distribuição dos recursos para o SUS. Distribuição de recursos para o SUS. Como está se tentando agora a questão dos royalties do petróleo para a educação. Há uma discussão tentar trazer a distribuição desses royalties para beneficiar apenas a educação. Teríamos que pensar em alguma coisa que já tenha no sistema para poder focar só na saúde. Só Como na já saúde. teve com o cheque, né? Com aquele imposto. Questão do CPMF. Questão do CPMF. Marcos Mâncio, você foi secretário de governo nos 4 anos do governo Pivetta? Não. Não? 3 anos. Não. Eu 3 fui. anos. Não, também. Eu fui, na verdade, secretário de governo durante a gestão do ex-prefeito Cassola, né? Eu fiquei 2 anos como secretário de planejamento e 4 anos quase como secretário de governo. Na administração do Pivetta, na nossa administração, eu não assumi nenhum cargo, só assumi durante 3 meses, quando o Wander Pedroso deixou a secretaria, novembro, dezembro e janeiro, e logo em seguida também saí e ficou Caio Toledo. Então, por 3 meses só que 3 você foi meses, secretário. exatamente. Fora isso, você foi vice-prefeito. Vice-prefeito. A função do vice-prefeito, qual era a sua função, sua atividade nesse tempo em que você esteve junto com o Pivetta? Bom, você viu que a semana passada, você soube que o vice-prefeito que está assumindo no próximo dia 1º esteve aqui, né? Eu estou perguntando isso por quê? Porque houve uma posição em relação ao vice-prefeito que está chegando e ao vice-prefeito atual, né? Questão de funções, questões de cada um tem um perfil, cada um tem um jeito de ser, enfim. E foi colocado, né, que o atual vice-prefeito foi um servidor público, vamos chamar assim, muito de bastidores, muito de antessala do prefeito e de pouca rua, né? Então, por isso que eu estou perguntando, até para te dar o direito de você colocar a sua posição, né? Bom, eu tenho muita experiência, aliás, 12 anos já dessa relação executiva e legislativa em relação à documentação. Então, eu cuidei de toda a parte que trata das proposituras dos vereadores, né? Eu que segurei para mim todas as respostas dos vereadores, todo o atendimento em relação à documentação que vem da Câmara Municipal. Os projetos de leis que eram aprovados na Câmara também passavam daí por mim para depois serem publicados, sancionados, promulgados. Cuidei também da parte de atendimento dos processos do gabinete do prefeito, quer dizer, coisa que eu já fazia enquanto secretário de governo lá atrás. Cada um tem um perfil, cada um tem uma característica. Eu procurei, durante o tempo de secretário de governo, exercer uma função técnica. Eu acho que, na época, o Cassola precisava de alguém que pudesse balizar os processos que entravam no gabinete. E eu consegui fazer isso consideravelmente bem. Politicamente, é uma função que resolve muita coisa interna, mas perante a população, perante a comunidade, você não acredita que existe um distanciamento, essa falta de contato com o vice-prefeito, que, segundo você, de certa forma, é o seu caso, que você fazia a ponte Câmara Municipal, prefeito, né? E, claro, você tinha os contatos com as pessoas, a gente sabe que você tinha, mas não de uma forma intensiva, né? Até porque você nem tinha tempo para isso. Mas isso não atrapalha politicamente? Não, se eu tivesse ganho a eleição, eu teria
talvez uma outra resposta aqui, ou as pessoas, o próprio o vice-prefeito eleito que teve aqui, teria uma outra resposta se ele fosse perguntado em relação a isso. Eu acho que todas as funções são importantes. Sim. Todas as funções são importantes. É que tem pessoas que são menos políticas Sim. e acabam ocupando uma função que não exige tanto dela uma relação com a população. Por exemplo, o prefeito Pivetta, ele foi uma pessoa bastante ousada, que foi buscar recursos, que foi, quer dizer, se dedicou realmente à causa de administrar a cidade. E muitos eventos, como por exemplo os Proerdes, eu amo o Proerd, desde que eu era vereador, de 99, eu acompanho as formaturas do Proerd. Eu gosto, é algo que eu vejo realmente fazer a diferença na vida das nossas crianças, né, da rede municipal de ensino. Então, eu acho que desde 99 já se passaram mais de 18 mil crianças por todo esse trabalho pedagógico, de orientação, de conscientização. A maioria dos eventos que dizem respeito ao Proerd, eu estava presente representando, na época, o Caçola, ou como vereador, né, e depois o Caçola, e agora o Pivetta. Então, eu tive essa participação muito importante nas escolas. Isso foi bom para o contato com o povo mesmo. Eu tenho uma facilidade de oratória, né, isso, graças a Deus, Deus me deu esse dom, de conversar com as pessoas e ter esse contato com as pessoas nas escolas, né? Agora, não sou, não consigo gerenciar pessoal que trabalha com obra, com serviço, eu não consigo fazer isso. Eu acho que, né, o povo elege, através da eleição, o vice-prefeito e o prefeito. Quando você quer um pedreiro, ou quer um encarregado de turma, você faz um concurso público, né? Então, eu me coloquei à disposição enquanto Deixa eu fazer mais uma pergunta que a Rádio Peão, e tem muito a ver com isso. Claro. Essa função burocrática sua não te afastou também da própria eleição sua e do Pivetta? Você se dedicou da forma que um candidato a vice deveria se dedicar? Você foi para a rua, massou barro, tomou sol, ou não? Você ficou ali cuidando dessa parte burocrática? Bem, eu tive o privilégio... Aliás, você vai estar respondendo muita gente aí, você sabe disso, né? Eu tive o privilégio, Wellington, de assumir por poucos dias, 2 semanas, a função de prefeito. Sim. E quando eu assumi de prefeito, até vocês devem ter informações sobre isso, eu visitei quase que todas as obras que estavam em andamento. Eu procurei visitar todas elas, seja de educação, escolas, novas escolas, recapeamento asfáltico que já estava fazendo, quer dizer, eu exerci a função. Agora, o trabalho político, na verdade, a gente faz no dia a dia, é algo natural. Eu tenho um contato social muito grande, até mais até que o próprio prefeito. Mas eu não posso assumir a função de prefeito e querer sair na frente. Até disse esses dias na Folha de Votorantim, quando me perguntaram, qual foi a sua função? A minha função foi de respeitar a hierarquia. Você está falando em relação à campanha eleitoral? Não, estou falando durante geral. todo o trabalho. Durante a campanha, os 3 meses de campanha mesmo, eu fui para a rua. Eu fui para a rua, fiz campanha, estive até mais com o próprio prefeito, porque ele teve que ficar no cargo. E se ele se afastasse, eu não poderia assumir, porque eu era candidato também, né? Então, eu fiz todo um trabalho durante os 3 meses mesmo de campanha, fiz. Agora, é aquela coisa, faltaram 2.600 votos. Se nós tivéssemos tido 2.600 votos a mais, essa discussão nem estava à tona aqui. Respeitei o prefeito Pivetta durante esses 4 anos, muitas coisas até que pessoalmente eu não concordava, mas por conta de todo um trabalho que o prefeito já vinha executando, eu respeitei e apoiei, é claro. Agora, a questão tem hierarquia. Eu não posso aparecer mais com o prefeito. Eu acho que não é justo, porque todas as vezes que acontece coisa negativa, todo mundo cobra do prefeito. Ninguém vai cobrar o vice. Agora, quando aparece para sair na foto, vai sair só o vice. Para mim era simples. Vir aqui na TV todo dia, ir nos jornais todo dia, ir lá conversar com o povo todo dia, mas eu tinha que ajudar o prefeito naquilo que era possível. Ô Marcos Mâncio, esse respeito que, aliás, é uma coisa que não precisa nem você falar, porque eu acho que ficou muito claro isso durante esses 4 anos. E essa hierarquia também, ela não te afastou do seu padrinho, do seu guru político, vamos chamar assim, uma pessoa que pelo que eu percebi, que eu até convivi com vocês dois, né? Era uma pessoa que investiu muito em você politicamente, não te afastou do ex-prefeito Jair Caçola? Essa hierarquia e esse respeito que você
depositou no Pivetta, ele entendeu isso, ele compreendeu essa fidelidade que você tinha que ter com o Pivetta ou não? Bom, em abril de 2008, antes da convenção para a escolha dos candidatos, eu tive uma conversa com então o prefeito Cassola e disse, olha, Cassola... Abril desse ano. Não, 2008. Ah, 2008, desculpa, 2008. Falei, Cassola, o senhor veio em Sorocaba que está tendo uma certa ruptura entre o Lippe e o deputado, né, o deputado federal Renato Amari, que era ex-prefeito. Eu acho que não devo me colocar como candidato, porque se eu me colocar como candidato e se eu for eleito, pode ser que lá na frente eu enfrente o mesmo problema que está tendo em Sorocaba, ou seja, eu vou ter que decidir entre um ou outro. Né? O Cassola foi enfático, falou, Marco, eu não sou apegado ao poder, eu não tenho vaidade, eu quero que a minha cidade cresça, então você pode sair candidato tranquilo, que eu estarei com vocês. Passada a eleição, em 2008, mesmo em novembro, tive uma nova conversa com o prefeito, falei, Cassola, nós ganhamos a eleição, o senhor sabe que algumas atitudes do futuro prefeito poderão não convergir com as suas ideias, só que eu, na condição de vice-prefeito, estarei apoiando, assim como fez o Pivetta durante 8 anos. O Pivetta apoiou o Cassola durante 8 anos. Então, eu espero que o senhor entenda que eu agora tenho que ser fiel ao prefeito. É claro, divergindo... Você acredita que você convenceu ele? Naquele momento, sim. Naquele momento, sim. Hoje, eu não conversei mais com o Cassola a respeito disso, pelo menos nos últimos 20, 30 dias, não conversei mais. Mas, só isso? 20, 30 dias é agora, né? Eu não conversei sobre esse assunto. Mas até então, a relação de vocês... Normal. Não tem dificuldade alguma. E você não se sente se afastado mais dele em função desse respeito e dessa hierarquia? Você não se sente assim? Não, eu acho que até ele soube entender, porque quando o Pivetta foi vice-prefeito dele, o Pivetta teve o mesmo respeito por ele durante os 8 anos. Né? Tanto é que foi indicado por ele depois para ser o sucessor. Né? E eu procurei fazer aquilo que era possível. Né? Não adiantava eu brigar com o prefeito de algo que eu, às vezes, eu poderia colocar em xeque todo um trabalho que já vinha sendo feito. Algumas coisas eu discordei, é claro, mas isso ficou por conta de bastidores. Sim, não, né? Isso aí a gente sabe. Eu aprendi uma coisa, eu acho que o bom assessor político, ele não pode aparecer mais do que aquele que ele assessora. Né? Então, eu procurei trabalhar da forma como eu entendia correta, com respeito, assim como eu trabalhei com o Cassola, com muito respeito. Aliás, lá atrás tinha um grupo político que queria que eu fosse candidato a prefeito, lá em 2008, e eu, conversando com o Cassola, soube esperar o meu momento e falei, o grupo, a cidade é mais importante do que a minha vontade pessoal naquele momento, né, em 2008. Então, quer dizer, com certeza ele entendeu isso. Agora, é claro que ao longo dos 4 anos, algumas atitudes do governo, isso é normal, talvez o ex-prefeito não tenha concordado, como também vai acontecer com o futuro prefeito, algumas pessoas poderão não concordar. Você acredita que a candidatura dele a deputado estadual em 2010 ajudou a desgastar essa relação, não só com o próprio Pivetta, mas com todo o grupo? Pois porque a gente que é observador, vamos dizer assim, percebeu que a partir dessa tentativa, né, as coisas passaram a não ser da forma que era, principalmente o convívio, principalmente enfim, a gente não vê as pessoas juntas, mas a gente percebe que elas estão unidas de outras maneiras, né? E ficou muito claro que ali existe um divisor de águas, né? A campanha do Cassola antes e depois, né? Ele saiu ferido, saiu magoado dessa campanha de alguma forma. Pessoas que estavam próximas dele dizem que o governo, né, vocês, né, não deram o apoio e o respaldo que ele esperava, né, que não teria acontecido e ele teria feito diferente quando foi para elegê-los prefeito e vice.
Então, quando foi a vez dele pedir esse auxílio, ele não teve o auxílio que ele esperava, né? O Pivetta já se defendeu, que o Jair Cassola demorou muito para se decidir, né? Sempre o Pivetta fala nesse assunto, toca nesse assunto, ele demorou muito para se decidir. Quando ele se decidiu, outros apoios já estavam feitos, né? Próprio Hamilton Pereira, até a Maria Lúcia Amar, que é de outro partido, teve aí um pouco de ajuda do próprio governo, enfim. Então, a eleição de 2010 passa por tudo isso ou não passa? Está tudo bem e a gente que está achando coisa onde não tem? Bom, relação Jair Cassola e o grupo do Pivetta, vamos chamar assim. Da minha parte... não você como pessoa, como grupo... Tá, da minha parte, eu acho que não mudou nada, continua a mesma pessoa, o Cassola, sempre tenho contato com ele também, continua a mesma pessoa. Em relação à política, nós tínhamos ganho a eleição em 2008, e a partir de 2009 nós já dizíamos da necessidade de termos um candidato a deputado, e a pessoa mais apta a ser candidato a deputado, até pela sua história, pelo seu trabalho que foi realizado na cidade, seria o ex-prefeito Cassola. Era algo natural, Só que ele sempre dizia que não era candidato. Sempre disse, não sou candidato, não quero. Quando chegou em abril, ele se colocou como candidato. Muitas pessoas, principalmente os vereadores do PT, já tinham feito um acordo, um trabalho junto ao próprio Hamilton Pereira, junto ao França, que é vereador em Sorocaba, a próprio pessoal da Maria Lúcia, nós tínhamos um grupo que era apoiador da Maria Lúcia aqui em Votorantim. Então, quer dizer, aquele momento acabou fazendo com que eu, por exemplo, tivesse que ir falar com a própria Maria Lúcia, né, porque nós tínhamos um acordo, porque ela trazia verba para Votorantim também. Então, quer dizer, algumas pessoas apoiavam ela no governo. Fui falar com ela dizendo, olha, eu não poderei mais ter esse grupo de apoio em relação a você, porque esse grupo vai ajudar o ex-prefeito Cassola, e nós temos, por obrigação, por gratidão, ajudá-lo, e ele é o nosso referencial na cidade de Votorantim. Então, mesmo que tardiamente nós fomos procurá-la, né, para colocar essa condição. Ela entendeu naquele momento, com certeza não ficou contente, mas entendeu. Né? Não ficou contente, mas entendeu. Assim como também fez o Pivetta e falou, olha, Hamilton, o senhor está aí já há 4 mandatos, saindo um pouquinho do mandato, só que eu tenho, por obrigação, colocar o meu grupo de apoio em apoio ao Cassola. O que você quer dizer que foi dado todo o apoio para o Cassola, então? Com certeza. Mas do Pivetta, não do PT. Eu não posso falar pelo PT. Eu sei que alguns vereadores do PT já tinham candidaturas que tinham sido alicerçadas há um ano. E nós havíamos consultado o Cassola se ele seria candidato ou não. E ele sempre dizia que não seria candidato. Para mim, inclusive, ele falou isso. Só que daí talvez o partido em São Paulo solicitou que ele fosse candidato. Só que daí já estávamos no mês de abril, próximo à convenção, sendo que já tinha um grupo de apoiadores do próprio França e do Hamilton Pereira, que já estavam atuando desde outubro de 2009. Então, quer dizer, eles não mudaram de opinião e continuaram com as suas candidaturas. Talvez isso tivesse gerado um desconforto para alguns que estavam no grupo de apoio da candidatura do Cassola. E por isso que surgiu toda essa situação de informações e tudo mais. Mas quando você vê o Cassola se posicionando contra a concessão do SAI, e, de certa forma, não ficou isso muito claro também, não se viu isso oficialmente, só se viu do irmão dele, mas se falou, né? Ele apoiando, de certa forma, o Fernando, né? O irmão é real, o irmão a gente soube que é verdade, como chama o irmão do Cassola? Itamar, né? Apoiando o Fernando e as fofocas dizendo que o Cassola também teria um desejo de ver o Fernando fortalecido. Não é um reflexo de tudo isso que eu estou te perguntando, porque assim, da forma que você está respondendo, a impressão que dá, não, está tudo bem, não tem nada que, né? Ele foi apoiado pelo governo, só não foi apoiado por alguns membros do PT, porque já estava fechado e tal,
mas a coisa não se fecha, né? Existe um clima no ar entre Jair Caçola e o grupo, é uma coisa que está latente, a gente está percebendo. E fechando no Fernando agora, né? Então, como que você disse em relação ao irmão. Eu acho o seguinte, que foi... eu tive conhecimento, Luciano Wellington, dessa informação, até eu acho que a imprensa noticiou isso, sim. né? Nós também. A própria candidatura do DEM explorou isso, né? Família Caçola. Exatamente, explorou bastante isso. Mas eu acho que, primeiro, eu tenho duas posições. Uma posição é de que esse grupo entenderia que fortalecendo o Fernando estaria enfraquecendo o PSDB. Essa é uma tese, né? A outra tese é de que o irmão do ex-prefeito estaria descontente com o prefeito, né, com o atual prefeito, e por isso que focou na candidatura do Fernando. Bom, primeiro, a primeira hipótese eu acho que mostrou na urna que estava errada, né, se foi o que se pensou. A segunda hipótese eu acho uma tremenda trairagem, porque o prefeito Pivetta, enquanto vice, ficou os 8 anos de governo dele sendo fiel ao Caçola, fortalecendo as fileiras do grupo político da qual nós fazemos parte, e sempre o Caçola dizia, olha, tem que se respeitar quem está no poder, tem que se respeitar a figura do prefeito, né? Independente se você gosta dele ou não, o cargo foi dado pelo povo, pelos eleitores, a maioria dos eleitores da cidade. Aqui mesmo ele falou então, isso. você tem que respeitar isso. Agora, no meu ponto de vista, partindo da segunda hipótese, em que houve o apoio porque não gostava, ou porque não cumprimentou, ou porque não gostou, do meu ponto de vista, foi uma tremenda trairagem feia, e deu no que deu. Marcos, mas para encerrar trairagem o assunto... de quem para quem, desculpa? Em relação a esse grupo, ao Pivetta. Caçola, Em relação a esse grupo, ao Pivetta. Trairagem pura. E para encerrar o assunto, daqui 4 anos, se Pivetta e Caçola concorrerem ao pleito de prefeito, o senhor sai candidato ou escolhe qual deles para ajudar? Bom, é muito cedo para falar sobre isso, né, Wellington? Mas eu acho se que é muito fosse cedo. hoje? Eu diria para você o seguinte, onde o Pivetta estiver, eu estarei junto. Agora, para falar a verdade, Wellington, respondeu e eu acho o forma seguinte, sincera como você está desde o início aqui. Eu acho o seguinte, que nós temos que pensar, enquanto grupo, na construção daquilo que aconteceu em 2000, de um conjunto de nomes e pessoas que busca a melhor proposta. Se o Pivetta e esse grupo entender que o Caçola é o melhor candidato, vai ser o Caçola. Se é que ele quer ser candidato. Se achar que é o Pivetta, vai ser o Pivetta. Se achar um outro nome, vai ser outro nome, né? Então, quem for o escolhido do grupo, eu estarei cerrando fileiras. Mas sempre eu quero dizer o seguinte, onde o Pivetta estiver, eu estarei junto. Porque eu acho que ele foi fiel. Se o grupo se dividir, ele foi fiel ao Caçola durante 8 anos. Eu acho que nada mais justo do que eu represento o grupo caçolista. Pelo menos o grupo bom caçolista eu represento. Aquele que lá em 97, vereador eleito, o Caçola tinha perdido, defendia o Caçola como candidato e muitos não acreditavam. Muitos, inclusive, que estavam no grupo dele, lá atrás, em 96. E não acreditavam mais no Caçola. Eu fiquei firme. Mesmo conhecendo o Caçola recentemente, na época, fui firme e defendi ele como candidato. Defendi essa união junto com o PT e o Caçola. E ele reconheceu isso porque você era a menina dos olhos dele. Exatamente. Por muito e o meu tempo. respeito para ele continua o mesmo respeito. O mesmo respeito enquanto pessoa, enquanto político. Como eu disse, se o grupo decidir que tem que ser ele o candidato no futuro, estarei junto. Mas tudo isso passa pelo Pivetta. Se dividir, tudo isso passa pelo Pivetta. Porque o Pivetta, eu acho o seguinte, ele foi fiel durante 8 anos. A partir do momento que uma pessoa é fiel durante 8 anos, eu acho que tem que ser a recíproca a mesma. A mesma. Né? Vamos continuar? Vamos lá, mas foi muito importante esses esclarecimentos, né? Porque essa coisa de que colocarem coisas na boca de uma pessoa e ela muitas vezes não falou, então aqui dá a oportunidade de dizer. Por isso que a gente provoca algumas situações de coisas que a gente sabe que está se falando por aí, até para que você ou outras pessoas que estão aqui possa falar claramente o que é, né? E eu vou dizer mais uma vez, eu estou muito feliz com a sua posição aqui, com a sua clareza, né? Você parece que está até meio leve, né?
porque é tá natural. Se segurando menos, né? É natural, quem ocupa um cargo público está sempre com uma pressão, está sempre com peso aqui no ombro, né? E a impressão que dá é que esse peso já foi deixado em algum lugar aí, então você está bem, olha, Wellington, bem tranquilo. Eu também acho que a gente tem que ter autocrítica. Nós também estamos mais leves para fazer essas perguntas, que durante o período pré-eleitoral muitas vezes a gente teve que se segurar, que diziam que a gente podia estar levando para um lado, para o outro, aquela história toda. Então, até nós aqui estamos conseguindo sugar melhor os nossos E com respeito, né, Luciana, de uma forma que a pessoa possa simplesmente falar aquilo que as pessoas estão dizendo por aí, sem nenhum tipo de constrangimento para a pessoa. Certo, vamos mudar um pouquinho de assunto. Vamos lá. Mas ainda temos, não se esqueça, daqui a pouco eu vou falar das sessões da Câmara desta semana. Agora, eu vou falar de uma carta do leitor do Cruzeiro do Sul. Um leitor... Você pode dizer que uma carta que me deixou, assim, muito, mas muito... Use o termo aí que você viu, né? Quando eu li essa carta. Incomodado. Irritado. Um leitor descontente com o editorial publicado pelo jornal Cruzeiro do Sul enviou uma carta desmerecendo a cidade de Votorantim. No editorial, que foi publicado em 11 de dezembro, o jornal falou sobre a comemoração dos votorantinenses por mais um ano de emancipação da cidade. E que, apesar de várias conquistas necessárias, Votorantim ainda é a terra do sim. E o sentido de união e confiança da população em torno da superação das dificuldades não é diferente daquele que, em 63, levou ao desmembramento de Sorocaba. Esse é o editorial, esse que você está vendo aí na imagem. E essa é a carta do leitor que saiu ontem. O leitor Silvio Carlos Camolese escancarou seu descontentamento com a cidade. Segundo ele, o jornal não poderia ter elogiado a cidade, alegando ser até imoral, uma vez que, segundo ele, a emancipação é mero fruto da ambição e egoísmo de uns poucos, tendo sido uma ideia idiota. Ele alega que a cidade não cresceu e que até hoje depende de Sorocaba para quase tudo. O leitor mostrou-se desinformado sobre os assuntos da cidade, visto que ele desconhece se existe ou não corpos de bombeiros aqui, por exemplo, e imagina que aqui ainda só tem um hospital e nenhuma faculdade, né? Ele diz ainda que o fato da festa junina ser referência na cidade não é por mérito próprio, mas por descaso dos sorocabanos. Não fosse a expansão imobiliária dos últimos 15 anos, puxada por Sorocaba, segundo ele, Votorantim estaria andando para trás. E se houve alguma vantagem nessa divisão, ficou restrita às óbvias vantagens pessoais ligadas aos cargos públicos criados. O Cruzeiro do Sul respondeu dizendo que respeita a opinião do leitor, mas não concorda. Segundo o Cruzeiro do Sul, a base principal do editorial foi o sentimento de orgulho e pertencimento visível nos votorantinenses, que certamente enfrentam muitos problemas, mas não gostariam de voltar no tempo. Aqui eu resumi a carta do senhor Silvio Carlos Camolese. Votorantim tem corpos de bombeiro, Votorantim tem faculdades, Votorantim tem 2 hospitais, Votorantim não depende de quase tudo de Sorocaba, e essa é a minha opinião, Wellington. Essa é a sua opinião, mas eu gostaria muito de ver o votorantinense, né? Você que está em casa, você que é formador de opinião, você que pensa, se manifestando. Nós aqui de Votorantim somos pessoas muito passivas, muito honestas, muito simpáticas na sua maior parte das vezes, pessoas trabalhadoras, pessoas que têm uma história aqui na cidade, né? Hoje nós tivemos aqui à tarde uma das diretoras do Grupo Votorantim, ela saiu de São Paulo, veio aqui dar uma entrevista e ela falou da importância de Votorantim para a empresa, né? Agora, é inaceitável que nós, votorantinenses, não respondemos esse senhor Silvio Carlos Camolese, né? Ele precisa de uma resposta. Ele colocou a nossa cidade e o povo de Votorantim num nível muito baixo, que não é real, não é verdadeiro.
a gente não sabe ao certo qual é a mágoa desse moço, a gente não sabe qual é a carência dele, mas a gente não tem nada a ver com isso. Ele ia a público, e no jornal que tem a circulação do jornal Cruzeiro do Sul, e colocar a cidade de Votorantim da forma ridícula que ele colocou, a ponto de dizer que Votorantim passou 30 dos 49 anos atuais praticamente sem crescimento, exceto uma nova favela aqui e um bairro dormitório semi-acabado ali, né? Então, acho não, né? Não é que eu acho, eu tenho certeza absoluta. Esse senhor, ele deve ter alguma coisa por detrás disso. É impossível que uma pessoa se incomode com um editorial que elogia um movimento político tão importante que foi o Sim, né? Ele está desrespeitando toda uma memória de uma cidade, ele está desrespeitando os nossos pais, os nossos avós, que por um ideal, né? Um ideal de democracia, entenderam que Votorantim teria condições de ter vida própria, né? E essa foi a decisão daquelas pessoas que votaram pelo Sim. Tinha o Sim e tinha o Não, né? E agora, o que mais me surpreendeu é, pesquisando quem é esse seu Silvio, eu percebi que é uma pessoa jovem, né? Não é um senhor aí de 70, 80 anos que acompanhou esse processo de emancipação na cidade de Votorantim. Porque se fosse uma pessoa dessa idade, a gente poderia até respeitar, porque talvez ele tenha feito parte do grupo que era do Não, né? E perdeu, então agora ele estava aproveitando aí para fazer esse desabafo. Mas não é. Pelo que eu pesquisei, pelo que eu vi, é uma pessoa jovem. Então, eu queria pedir para você que está aí em casa, que está nos assistindo, eu sei que o nosso programa é acompanhado por pessoas de um nível intelectual que tem condições suficientes para dar essa resposta. A carta está na íntegra no blog que a Luciana tem na rede, que é o Notícias Votorantim, .blogspot. Só você entrar lá, você vai ler essa carta, você vai ter o desprazer de ler essa carta, né? E gostaria que você se manifestasse, que você escrevesse para o Jornal Cruzeiro do Sul, colocando a sua posição, a sua opinião. Se preferir, escreva nos e-mails do próprio blog Notícias de Votorantim, e a gente faz esse encaminhamento para o editor do Jornal Cruzeiro do Sul, o próprio Finês, que escreveu o editorial elogiando o Sim, né? A gente caminha para o próprio Finês, mas a gente precisa dar uma resposta. Isso não pode ficar da forma que foi colocada, porque uma semente plantada, ela se multiplica. Então, outras pessoas vão estar lendo esse absurdo e vai, talvez, sem ter conhecimento da nossa cidade, vai achar que esse sujeito tem razão, né? Tem razão. E isso não pode acontecer. A nossa equipe de jornalismo tentou entrar em contato com ele hoje, para a gente até trazer aqui e poder debater isso olho no olho, né? Mas não conseguiu falar com ele, lógico, né? Não ia conseguir mesmo, mas a gente vai continuar tentando. Mas eu gostaria muito de pedir para você que é professor, para você que é empresário, para você que é estudante, para você... Enfim, nós não estamos aqui para ficar excitando absolutamente nada, essa nunca foi a nossa posição aqui. A gente quer que as pessoas se manifestem do jeito que elas querem, mas quem é votorantinense e lê essa carta vai se sentir ofendido, como eu me senti. E olha que eu nem nasci aqui em Votorantim e nem participei do processo do sim e do não, mas eu entendo que foi um avanço para a nossa cidade. Votorantim precisava, sim, cortar o cordão umbilical da cidade de Sorocaba. Teve prejuízos com isso? Claro que teve. Toda ação tem uma reação, né? É impossível que só coisas boas iriam acontecer com essa emancipação. Mas eu tenho a certeza absoluta que muito mais a cidade ganhou do que a cidade perdeu. Até porque o votorantinense é muito diferente do sorocabano nas suas tradições, na sua cultura, na sua forma, no seu jeito. Eu vejo uma diferença assim clara, né? Vejo uma diferença clara naquele votorantinense que é votorantinense mesmo. Então, essa carta que saiu aqui no Jornal Cruzeiro do Sul
precisa ser respondida. Eu já estou fazendo a minha carta para mandar, eu sei que outras pessoas, como o próprio Marcos Mâncio, na hora que chegou aqui, eu comentei isso com ele, porque não dá para a gente digerir uma coisa dessa sem passar para as outras pessoas, né? Então fica aqui o meu desabafo e, por favor, nos ajude a responder essa pessoa para que esse tipo de ideia não se multiplique, que nós somos o resto do resto, que nós somos o lixo, que nós somos o nada, que nós somos um lugar que não desenvolveu em nada nos últimos 49 anos, que a gente só está desenvolvendo agora por causa da expansão imobiliária, porque como Sorocaba não tem mais para onde crescer, daí é lógico que cresce para Votorantim. Talvez fora outras coisas que a gente fora outras coisas que a gente nem leu. Agora, pode até ser que ele tenha algum lado de razão. Não vamos tirar toda a razão dele em relação a essa questão geográfica da coisa. Mas querer nos humilhar, querer nos colocar numa posição inferior, não, senhor. Isso não vai ser permitido. Bom, eu queria perguntar para o Marcos Mâncio, desculpa, Marcos, esse desabafo. Ele fala isso em relação ao editorial do Cruzeiro, mas só deixar claro que o editorial do Cruzeiro não foi todo elogios a Votorantim. Foi um editorial que citou, sim, os problemas da cidade, mas citou também que o povo, mesmo assim, tem orgulho e luta para ter essas conquistas, né? Então, o editorial ele não foi de todo parcial, ele não foi irreal, não foi imoral, como diz o cara, né? Tá lá no blog. Marcos Mâncio, o que você acha desse editorial aí? Bom, Elton, quando eu li de manhã, quando saiu essa reportagem aqui, essa matéria, na verdade deu uma azia, foi ontem, né? Foi ontem. Quinta-feira, deu uma azia logo de manhã em mim. Porém, sem entrar no mérito em relação ao cidadão aqui, eu tenho que destacar que a cidade de Votorantim, independente do seu governante, eu sempre falo isso, independente do governante, todos os prefeitos, todos os vereadores, todos que trabalharam e trabalham por essa cidade, ajudaram no desenvolvimento de Votorantim. Cada um coloca o seu tijolinho, quer dizer, do seu jeito, ao seu modo, respeitando o orçamento da cidade. Então, eu acho que o povo de Votorantim, que lá em 63 se mobilizou, os mais de 10 mil pessoas que foram às ruas, que pediram emancipação, os chamados vanguardeiros, eles precisam ser respeitados. Assim como também foram aqueles que foram contra a emancipação naquela oportunidade, mas a maioria do povo, de forma democrática, escolheu pelo sim e aprovou a emancipação. Então, toda a trajetória desses 48 anos de nossa história de emancipação deve ser respeitada. A cidade cresceu sim, a cidade melhorou sim, a cidade tem problemas que precisam ser enfrentados sim. Eu acho que isso é uma tônica da evolução constante que deve acontecer na cidade. Quando você cresce, aumenta os problemas de trânsito, por exemplo, aumenta a população e você tem que cuidar mais da parte do saneamento, por exemplo. Quer dizer, mas nós temos muito mais virtudes ao longo de toda essa história. Temos faculdades, temos hoje escolas de boa qualidade, tanto municipais quanto estaduais, em todas as regiões de Votorantim. Não tem um aluno do ensino fundamental fora da sala de aula, porque tem vaga para todo mundo aqui, e é de qualidade graças aos professores que atuam em nossa rede municipal e também estadual. Nós temos hoje 2 hospitais, um particular e um que é municipal e que atende através da Santa Casa, com muita capacidade as pessoas que nascem hoje aqui em Votorantim, porque até 2000 nós tínhamos perdido o SUS aqui em Votorantim, o pessoal ia na Santa Casa, no caso a mãe dá à luz. A partir de 2000, quando foi inaugurado o hospital, e com a implantação do hospital realmente, a partir de outubro de 2001, na gestão do ex-prefeito Cassola, começou a nascer votorantinense novamente, quer dizer, aqui em Votorantim. Então o votorantinense, aqueles que nasceram, aqueles que construíram essa cidade, têm orgulho de Votorantim, sim. E tanto é que muitas pessoas vieram de outras cidades e outras regiões em busca de oportunidades aqui em Votorantim. É por isso que nós estamos crescendo, estamos mudando, estamos evoluindo e teremos os problemas para enfrentar sempre. Porém, eu acho que foi no mínimo equivocado essa opinião do leitor aqui do jornal. Você é muito mais educado, muito mais fino do que eu. Realmente, você tem toda a razão. Luciana Lopes, Câmara Municipal essa semana, o que aconteceu lá de bom? Na segunda-feira,
os vereadores realizaram a última sessão ordinária deste ano e aproveitaram a tribuna para realizar agradecimentos, fazer despedidas. No mesmo dia aconteceu uma sessão extraordinária, na qual foram votados 2 projetos de lei do prefeito, ambos relacionados ao aumento do percentual de remanejamento de verbas previstas na Lei de Orçamento de 2012. A verba prevista para remanejamento era de 20% e com o projeto aprovado por todos os vereadores presentes, passou para 25%. Os 4 vereadores da oposição, o Fernando Oliveira do DEM e os tucanos Bruno, Fabiola e Robson Vasco, não compareceram nessa sessão extraordinária. Na terça-feira, a Câmara realizou mais 2 sessões extraordinárias. Na primeira, os vereadores votaram o polêmico projeto de lei de autoria do Pivetta, que visava adequar questões sobre plano de saúde dos servidores e também diminuir a carga horária de cargos do funcionalismo municipal, porém não todos os cargos, alguns vários cargos. O projeto foi votado de uma maneira diferenciada, que dessa vez ele não foi votado por inteiro, foi votado artigo por artigo. E os vereadores da oposição, novamente, não compareceram aí na terça-feira na sessão extraordinária. Por unanimidade, foi aprovada a questão referente ao plano de saúde do funcionalismo público municipal. Já o artigo relacionado à diminuição de carga horária de alguns cargos foi rejeitado também por unanimidade, ou seja, inclusive a base governista votou contra, né? Na tribuna, os vereadores, até mesmo a base governista aí, não poupou crítica ao prefeito por ter elaborado esse projeto, que privilegia alguns cargos públicos e também eles ressaltaram as lamentações deles pela oposição não estar presente nem para dizer que sim, nem para dizer que não. Todos os vereadores, quase todos os vereadores que estavam lá realmente foram incisivos, contrários a essa questão. Eles diziam que se era para reduzir horário, então que reduzisse para todos os funcionários, não só para alguns. Tem alguns cargos que, médico, por exemplo, o horário mínimo semanal seria de 15 horas, e alguns outros cargos, engenheiro, arquiteto, enfim, 20 horas semanais, enfim, diminuiria bastante, né? Até a vereadora Solange, quando ela usou a tribuna, ela se mostrou entristecida, disse que esse tipo de projeto que vem em cima da hora, não dá tempo de estudar, mas que ela foi atrás para buscar informação e que a impressão que fica na Casa de Leis, que a Casa de Leis é formada por pessoas não capazes. Ela ainda, até parece que nós somos bocós, mas não somos. Foi o que ela comentou. Na sequência, teve mais uma sessão extraordinária e eu confesso que eu fiquei surpresa, porque ninguém foi comunicado dessa sessão. Ainda a primeira sessão a gente soube um dia antes quem estava lá na sessão ordinária. A segunda sessão, provavelmente, só os vereadores sabiam, porque o público em geral não soube disso, né? Foi votado o projeto de lei do prefeito que autoriza a doação de área pública municipal. Aí sim uma coisa boa, hein? De 288 mil metros quadrados para o Fundo de Arrendamento Residencial, que é administrado pela Caixa Econômica, destinado aí para a construção de quase 1.000 casas pelo programa Minha Casa Minha Vida para pessoas com rendas até 3 salários mínimos lá na região do São Lucas. Estava prevista mais uma sessão extraordinária ainda nesta semana, mas ela não aconteceu, e se ela aconteceu, eu não fiquei sabendo, eu liguei todos os dias lá para saber, uma vez que a Câmara não pôde informar, não teve tempo hábil para informar a população, então eu procurava descobrir, não soube, se é que teve, eu não fiquei sabendo. A próxima sessão está marcada para dia 1º de janeiro, com a posse dos novos vereadores, às 10 horas da manhã, e será no Auditório Municipal Francisco Beranger. Que sai também o presidente da Câmara. Sim. Soube também, eu não sei se é verídico, que os vereadores da oposição não compareceram porque eles não teriam ficado sabendo das sessões extraordinárias. Eu não sei mas qual você é o que não é vereadora ficou sabendo? Como que eles não sabem? Então, mas parece que legalmente eles teriam que ficar sabendo num determinado prazo, e esse prazo talvez eles não conseguiram. Vamos perguntar para o ex-secretário-geral da Câmara, aqui, que sabe de toda... Eu confesso que assim, sinceramente, se eu fosse vereadora, eu ouvisse dizer que ia ter, eu era a primeira a chegar, mesmo que não fosse oficial, que não fosse legal, que não fosse caramba,
eu ia chegar nem que fosse para falar na tribuna, não aceito essa sessão, porque essa sessão não está sendo oficial, porque não foi cumprido isso, vou no Ministério Público, enfim, eu faria isso como vereadora, mas dizer que não sabia totalmente, também acho que eles não vão poder dizer, porque eu estava lá e eu soube, né? Então tem alguma coisa errada. Marcos Mâncio, qual é o tempo que o vereador tem que saber antes de acontecer uma audiência, uma sessão extraordinária? Pois é, quando estão em recesso, eu sei que é de 48 horas para você fazer a notificação, agora. Você faz a notificação para o vereador e o vereador tem ciência para... Não é o caso agora. Quantas horas? 48 em recesso, 48, mas não é o caso. Agora, nesses casos assim, o que acontece é o seguinte, o plenário é soberano para decidir, tanto da colocação em pauta, através de uma sessão extraordinária ou não. Então, eu não sei se eu não participei da sessão e também não assisti, mas o plenário, ele pode decidir, deliberar, se o presidente assim o quiser, pela realização de uma extraordinária, logo em seguida, inclusive, porque às vezes é matéria de interesse da cidade. O argumento dos vereadores que não participaram, então não procede. Eu acredito que não. Eu não participei, mas eu acredito que não. Dessa questão de tempo, não. Da questão de tempo. Não, essa questão de tempo não é oficial. Isso é o que eu ouvi dizer, porque muita gente essa semana comentou o assunto. Entendi. Mas, desculpa, se eu fosse vereadora, mais ainda que eu estaria lá, nem que não estivesse sentada na minha cadeira, mas só para falar, não, eu vim aqui para ser contra o que está acontecendo, né? Aliás, Luciana Lopes, Câmara Municipal, estar lá, né? Eu sou candidata a vereadora. Tá? Não, todo mundo sabe disso. Só a sua mãe votaria em você. Acho que só. Falar em Câmara Municipal, nós passamos aí quase um mês debatendo, falando da redução do orçamento da cultura para o próximo ano de 2013. Nós acompanhamos, participamos, nos manifestamos junto a todos os vereadores, a Associação Cultura Votorantim, a Associação lá da Vila Nova também, da Joelma, enfim, fizemos um trabalho aí, o Coletivo A12, fizemos um trabalho, um movimento para que isso não acontecesse, para que a redução do orçamento da cultura não acontecesse. E de uma forma até, reconheço, até indelicada, nós colocamos o próprio Piveta, que esteve aqui para fazer um balanço da campanha, colocamos essa situação para ele, me coloquei de uma forma que eu não estava conformado com isso, né? E convencemos ele aqui, né, de que poderia ser diferente, ele poderia terminar esse governo sem esse peso de ter reduzido o orçamento da cultura, orçamento esse que ele mesmo foi a pessoa que deu um avanço para esse orçamento. O orçamento sempre foi menos de 1%, e só no governo dele que esse orçamento chegou a 1%. E é um retrocesso esse orçamento voltar a ser menos que 1%. Então, nós acompanhamos, teve assim discursos fantásticos, o Pedro Nunes foi um do que ocupou a tribuna, falou aí por pelo menos 15 minutos da importância da cultura na cidade de Votorantim, o quanto a cultura na cidade de Votorantim elevou o nome da cidade, o quanto Votorantim foi referência para outras cidades, enfim, né, deixou claro ali que essa redução do orçamento não tinha cabimento de acontecer. Eu não conheço dos trâmites internos, né, de como funciona a Secretaria de Finanças, como que funciona o mecanismo da própria Câmara Municipal, enfim, eu não conheço dessa burocracia, né? Eu só sei que eu e mais um grupo de pessoas, gostaria de ver o orçamento da cultura ser o que era, só isso. Ninguém estava pedindo nada a mais, estava só pedindo para ser o que era, né? E com a palavra do prefeito Piveta aqui, a gente acreditou que a gente tinha muito mais força para conseguir que voltasse atrás nessa decisão. Então, foram alguns dias de alegria, de felicidade, eu acompanhei 2 sessões, Chico Amorim lá, muito solícito, ele como líder do governo, trabalhando, fazendo essa interlocução com o próprio Piveta, o Marcão fazendo essa conversa com o próprio Piveta. Bom, em resumo, nós viemos aqui, elogiamos, agradecemos, ficamos felizes.
Em resumo, o orçamento da cultura para 2013 é menor do que 1%. O orçamento da cultura perdeu aproximadamente R$400 mil para o seu trabalho no próximo governo, tá bom? E queria também, depois você vai explicar talvez essa parte burocrática, que o próximo prefeito pode mudar isso, e não sei, mas olha, não é o que interessa, não é o que eu esperava, né? O que eu esperava era que, ao término desse governo, o 1% da cultura permanecesse. E não é o que vai acontecer. Outra coisa é os rumos da Secretaria de Cultura da nossa cidade. Não saiu ainda o nome do secretário ou da secretária, né? A gente está ouvindo especulações, existe uma possibilidade de uma pessoa de fora vir assumir a Secretaria de Cultura da cidade. Eu espero que essa pessoa conheça a realidade da cidade, conheça as necessidades da cultura da cidade, conheça, antes de mais nada, a periferia de Votorantim, né? Que essa pessoa possa sentar aqui e a gente possa falar aí pelo menos meia dúzia de bairro para ela e ela conhecer essa meia dúzia de bairro, que essa pessoa possa sentar aqui e a gente perguntar dos artistas da nossa cidade e essa pessoa saber e essa pessoa poder dizer qual é o projeto de cultura que ela apresentou para o prefeito eleito Erinaldo, né? Se ela apresentou um projeto para ele. Então, é isso que a gente espera, tá bom? Essa é a minha última conversa. Pois não, Luciana Lopes? Eu soube que há muitos anos, quando se apresenta o plano de orçamento para o ano seguinte, em audiências públicas, obrigatoriamente, por lei, há que se ter 2 audiências convocadas, publicadas, para a população participar, opinar, perguntar, enfim, população e vereadores. E eu soube que há muitos anos, nunca ninguém apresentou nenhuma emenda. Se conseguir isso, de implantar no servidor motivação para que ele atenda bem as pessoas, eu acho que toda a questão da saúde começa a melhorar. Mas para isso, nós temos que ter realmente pessoas que amem a profissão fazendo a coisa ali para atender o povão, né? Agora, a saúde vai ser uma discussão que vai reinar por muito tempo. Precisa mais recursos em toda a esfera do SUS, há necessidade de mais recursos, até para você segurar os bons profissionais, que hoje os bons profissionais, a maioria deles, a não ser aqueles que realmente já têm uma carreira no serviço público, os novos, eles começam a ir para o particular. O cara cobra 200 por dia, aliás, por consulta. Uma consulta demora meia hora. Se ele fizer 10 no dia, ele ganha R$2.000. Então, faça a conta. Quer dizer, é um negócio complicado, precisa mais investimento de recursos na saúde, mas não depende só do município, seja Votorantim, Sorocaba, qualquer outra cidade. Precisa de mais investimentos lá em cima, na distribuição dos recursos para o SUS. Distribuição de recursos para o SUS, como está se tentando agora a questão dos royalties do petróleo para a educação. Há uma discussão tentar trazer a distribuição desses royalties para beneficiar apenas a educação. Teríamos que pensar em alguma coisa que já tenha no sistema para poder focar só na saúde. Como já teve com o cheque, né? Com aquele imposto. Questão do CPMF. Questão do CPMF. Marcos Mâncio, você foi secretário de governo nos 4 anos do governo Pivetta? Não. Não? 3 anos. Não. Eu 3 fui. anos. Não, também. Eu fui, na verdade, secretário de governo durante a gestão do ex-prefeito Cassola, né? Eu fiquei 2 anos como secretário de planejamento e 4 anos quase como secretário de governo. Na administração do Pivetta, na nossa administração, eu não assumi nenhum cargo, só assumi durante 3 meses, quando o Wander Pedroso deixou a secretaria, novembro, dezembro e janeiro, e logo em seguida também saí e ficou Caio Toledo. Então, por 3 meses só que você foi secretário. Exatamente. Fora isso, você foi vice-prefeito. Vice-prefeito. A função do vice-prefeito, qual era a sua função, sua atividade nesse tempo em que você esteve junto com o Pivetta? Bom, você viu que a semana passada, você soube, que o vice-prefeito que está assumindo no próximo dia 1º esteve aqui, né? Eu estou perguntando isso por quê? Porque houve uma posição em relação
ao vice-prefeito que está chegando e ao vice-prefeito atual, né? Questão de funções, questões de cada um tem um perfil, cada um tem um jeito de ser, enfim. E foi colocado, né, que o atual vice-prefeito foi um servidor público, vamos chamar assim, muito de bastidores, muito de antessala do prefeito e de pouca rua, né? Então, por isso que eu estou perguntando, até para te dar o direito de você colocar a sua posição, né? Bom, eu tenho muita experiência, aliás, 12 anos já dessa relação executiva e legislativa em relação à documentação. Então, eu cuidei de toda a parte que trata das proposituras dos vereadores, né? Eu que segurei para mim todas as respostas dos vereadores, todo o atendimento em relação à documentação que vem da Câmara Municipal. Os projetos de leis que eram aprovados na Câmara também passavam daí por mim para depois serem publicados, sancionados, promulgados. Cuidei também da parte de atendimento dos processos do gabinete do prefeito, quer dizer, coisa que eu já fazia enquanto secretário de governo lá atrás. Cada um tem um perfil, cada um tem uma característica. Eu procurei, durante o tempo de secretário de governo, exercer uma função técnica. Eu acho que, na época, o Cassola precisava de alguém que pudesse balizar os processos que entravam no gabinete. E eu consegui fazer isso consideravelmente bem. Politicamente, é uma função que resolve muita coisa interna, mas perante a população, perante a comunidade, você não acredita que existe um distanciamento, essa falta de contato com o vice-prefeito, que, segundo você, de certa forma, é o seu caso, você fazia a ponte Câmara Municipal, prefeito, né? E, claro, você tinha os contatos com as pessoas, a gente sabe que você tinha, mas não de uma forma intensiva, né? Até porque você nem tinha tempo para isso. Mas isso não atrapalha politicamente? Não, se eu tivesse ganho a eleição, eu teria talvez uma outra resposta aqui, ou as pessoas, o próprio o vice-prefeito eleito que teve aqui, teria uma outra resposta se ele fosse perguntado em relação a isso. Eu acho que todas as funções são importantes. Sim. Todas as funções são importantes. É que tem pessoas que são menos políticas Sim. e acabam ocupando uma função que não exige tanto dela uma relação com a população. Por exemplo, o prefeito Pivetta, ele foi uma pessoa bastante ousada, que foi buscar recursos, se dedicou realmente à causa de administrar a cidade. E muitos eventos, como por exemplo os Proerdes, eu amo o Proerd, desde que eu era vereador, de 99, eu acompanho as formaturas do Proerd. Eu gosto, é algo que eu vejo realmente fazer a diferença na vida das nossas crianças, né, da rede municipal de ensino. Então, eu acho que desde 99 já se passaram mais de 18 mil crianças por todo esse trabalho pedagógico, de orientação, de conscientização. A maioria dos eventos que dizem respeito ao Proerd, eu estava presente representando, na época, o Cassola, ou como vereador, né, e depois o Cassola, e agora o Pivetta. Então, eu tive essa participação muito importante nas escolas. Isso foi bom para o contato com o povo mesmo. Eu tenho uma facilidade de oratória, né, isso, graças a Deus, Deus me deu esse dom, de conversar com as pessoas e ter esse contato com as pessoas nas escolas, né? Agora, não consigo gerenciar pessoal que trabalha com obra, com serviço, eu não consigo fazer isso. Eu acho que, né, o povo elege, através da eleição, o vice-prefeito e o prefeito. Quando você quer um pedreiro, quer um encarregado de turma, você faz um concurso público, né? Então, eu me coloquei à disposição enquanto Deixa eu fazer mais uma pergunta que a Rádio Peão tem muito a ver com isso. Claro. Essa função burocrática sua não te afastou também da própria eleição sua e do Pivetta? Você se dedicou da forma que um candidato a vice deveria se dedicar? Você foi para a rua, massou barro, tomou sol, ou não? Você ficou ali cuidando dessa parte burocrática? Bem, eu tive o privilégio... Aliás, você vai estar respondendo muita gente aí, você sabe disso, né? Eu tive o privilégio, Wellington, de assumir por poucos dias, 2 semanas, a função de prefeito. Sim. E quando eu assumi de prefeito, até vocês devem ter informações sobre isso, eu visitei quase que todas as obras que estavam em andamento. Eu procurei visitar todas elas, seja de educação, escolas, novas escolas,
recapeamento asfáltico que já estava fazendo, quer dizer, eu exerci a função. Agora, o trabalho político, na verdade, a gente faz no dia a dia, é algo natural. Eu tenho um contato social muito grande, até mais até que o próprio prefeito. Mas eu não posso assumir a função de prefeito e querer sair na frente. Até disse esses dias na Folha de Votorantim, quando me perguntaram, qual foi a sua função? A minha função foi de respeitar a hierarquia. Você está falando em relação à campanha eleitoral? Não, estou falando durante geral, todo o trabalho. Durante a campanha, os 3 meses de campanha mesmo, eu fui para a rua. Eu fui para a rua, fiz campanha, estive até mais com o próprio prefeito, porque ele teve que ficar no cargo. E se ele se afastasse, eu não poderia assumir, porque eu era candidato também, né? Então, eu fiz todo um trabalho durante os 3 meses mesmo de campanha, fiz. Agora, é aquela coisa, faltaram 2.600 votos. Se nós tivéssemos tido 2.600 votos a mais, essa discussão nem estava à tona aqui. Respeitei o prefeito Pivetta durante esses 4 anos, muitas coisas até que pessoalmente eu não concordava, mas por conta de todo um trabalho que o prefeito já vinha executando, eu respeitei e apoiei, é claro. Agora, a questão tem hierarquia. Eu não posso aparecer mais com o prefeito. Eu acho que não é justo, porque todas as vezes que acontece coisa negativa, todo mundo cobra do prefeito. Ninguém vai cobrar o vice. Agora, quando aparece para sair na foto, vai sair só o vice? Para mim era simples. Vir aqui na TV todo dia, ir nos jornais todo dia, ir lá conversar com o povo todo dia, mas eu tinha que ajudar o prefeito naquilo que era possível. Ô Marcos Mâncio, esse respeito que, aliás, é uma coisa que não precisa nem você falar, porque eu acho que ficou muito claro isso durante esses 4 anos. E essa hierarquia também, ela não te afastou do seu padrinho, do seu guru político, vamos chamar assim, uma pessoa que pelo que eu percebi, que eu até convivi com vocês dois, né? Era uma pessoa que investiu muito em você politicamente, não te afastou do ex-prefeito Jair Cassola? Essa hierarquia e esse respeito que você depositou no Pivetta, ele entendeu isso? Ele compreendeu essa fidelidade que você tinha que ter com o Pivetta ou não? Bom, em abril de 2008, antes da convenção para a escolha dos candidatos, eu tive uma conversa com então o prefeito Cassola e disse, olha Cassola... Abril desse ano? Não, 2008. Ah, 2008, desculpa, 2008. Falei, Cassola, o senhor veio em Sorocaba que está tendo uma certa ruptura entre o Lippe e o deputado, né, o deputado federal Renato Amari, que era ex-prefeito. Eu acho que não devo me colocar como candidato, porque se eu me colocar como candidato e se eu for eleito, pode ser que lá na frente eu enfrente o mesmo problema que está tendo em Sorocaba, ou seja, eu vou ter que decidir entre um ou outro, né? O Cassola foi enfático, falou, Marco, eu não sou apegado ao poder, eu não tenho vaidade, eu quero que a minha cidade cresça, então você pode sair candidato tranquilo, que eu estarei com vocês. Passada a eleição, em 2008, mesmo em novembro, tive uma nova conversa com o prefeito. Falei, Cassola, nós ganhamos a eleição. O senhor sabe que algumas atitudes do futuro prefeito poderão não convergir com as suas ideias. Só que eu, na condição de vice-prefeito, estarei apoiando, assim como fez o Pivetta durante 8 anos. O Pivetta apoiou a Cassola durante 8 anos. Então, eu espero que o senhor entenda que eu agora tenho que ser fiel ao prefeito. É claro, divergindo. Você acredita que você convenceu ele? Naquele momento, sim. Naquele momento, sim. Hoje, eu não conversei mais com o Cassola a respeito disso, pelo menos nos últimos 20, 30 dias, não conversei mais. Mas, só isso? 20, 30 dias é agora, né? Eu não conversei sobre esse assunto. Mas até então, a relação de vocês... Normal. Não tem dificuldade alguma. E você não se sente se afastado mais dele em função desse respeito e dessa hierarquia? Você não se sente assim? Não, eu acho que até ele soube entender, porque quando o Pivetta foi vice-prefeito dele, o Pivetta teve o mesmo respeito por ele durante os 8 anos. Né? Tanto é que foi indicado por ele depois para ser o sucessor. Né? E eu procurei fazer aquilo que era possível. Né? Não adiantava eu brigar com o prefeito de algo que eu, às vezes,
eu poderia colocar em xeque todo um trabalho que já vinha sendo feito. Algumas coisas eu discordei, é claro, mas isso ficou por conta de bastidores. Sim, não, né? Isso aí a gente sabe. Eu aprendi uma coisa, eu acho que o bom assessor político, ele não pode aparecer mais do que aquele que ele assessora. Né? Então eu procurei trabalhar da forma como eu entendia correta, com respeito, assim como eu trabalhei com o Cassola, com muito respeito. Aliás, lá atrás tinha um grupo político que queria que eu fosse candidato a prefeito, lá em 2008, e eu, conversando com o Cassola, soube esperar o meu momento e falei, o grupo, a cidade é mais importante do que a minha vontade pessoal naquele momento, né, em 2008. Então, quer dizer, com certeza ele entendeu isso. Agora, é claro que ao longo dos 4 anos, algumas atitudes do governo, isso é normal, talvez o ex-prefeito não tenha concordado, como também vai acontecer com o futuro prefeito, algumas pessoas poderão não concordar. Você acredita que a candidatura dele a deputado estadual em 2010 ajudou a desgastar essa relação, não só com o próprio Pivetta, mas com todo o grupo? Pois porque a gente que é observador, vamos dizer assim, percebeu que a partir dessa tentativa, né, as coisas passaram a não ser da forma que era, principalmente o convívio, principalmente enfim, a gente não vê as pessoas juntas, mas a gente percebe que elas estão unidas de outras maneiras, né? E ficou muito claro que ali existe um divisor de águas, né? A campanha do Cassola antes e depois, né? Ele saiu ferido, saiu magoado dessa campanha de alguma forma. Pessoas que estavam próximas dele dizem que o governo, né, vocês, né, não deram o apoio e o respaldo que ele esperava, né, que não teria acontecido e ele teria feito diferente quando foi para elegê-los prefeito e vice. Então, quando foi a vez dele pedir esse auxílio, ele não teve o auxílio que ele esperava, né? O Pivetta já se defendeu, que o Jair Cassola demorou muito para se decidir, né? Sempre o Pivetta fala nesse assunto, toca nesse assunto, ele demorou muito para se decidir. Quando ele se decidiu, outros apoios já estavam feitos, né? Próprio Hamilton Pereira, até a Maria Lúcia Amar, que é de outro partido, teve aí um pouco de ajuda do próprio governo, enfim. Então, a eleição de 2010 passa por tudo isso ou não passa? Está tudo bem e a gente que está achando coisa onde não tem? Bom, relação Jair Cassola e o grupo do Pivetta, vamos chamar assim. Da minha parte... Não você como pessoa, como grupo... Tá, da minha parte, eu acho que não mudou nada, continua a mesma pessoa, o Cassola, sempre tenho contato com ele também, continua a mesma pessoa. Em relação à política, nós tínhamos ganho a eleição em 2008, e a partir de 2009 nós já dizíamos da necessidade de termos um candidato a deputado, e a pessoa mais apta a ser candidato a deputado, até pela sua história, pelo seu trabalho que foi realizado na cidade, seria o ex-prefeito Cassola. Era algo natural, Só que ele sempre dizia que não era candidato. Sempre disse, não sou candidato, não quero. Quando chegou em abril, ele se colocou como candidato. Muitas pessoas, principalmente os vereadores do PT, já tinham feito um acordo, um trabalho junto ao próprio Hamilton Pereira, junto ao França, que é vereador em Sorocaba, a próprio pessoal da Maria Lúcia, nós tínhamos um grupo que era apoiador da Maria Lúcia aqui em Votorantim. Então, quer dizer, aquele momento acabou fazendo com que eu, por exemplo, tivesse que ir falar com a própria Maria Lúcia, né, porque nós tínhamos um acordo, porque ela trazia verba para Votorantim também. Então, quer dizer, algumas pessoas apoiavam ela no governo. Fui falar com ela dizendo, olha, eu não poderei mais ter esse grupo de apoio em relação a você, porque esse grupo vai ajudar o ex-prefeito Cassola, e nós temos, por obrigação, por gratidão, ajudá-lo, e ele é o nosso referencial na cidade de Votorantim. Então,
mesmo que tardiamente nós fomos procurá-la, né, para colocar essa condição. Ela entendeu naquele momento, com certeza não ficou contente, mas entendeu. Né? Não ficou contente, mas entendeu. Assim como também fez o Pivetta, falou, olha, Hamilton, o senhor está aí já há 4 mandatos, saindo um pouquinho do mandato, só que eu tenho, por obrigação, colocar o meu grupo de apoio em apoio ao Cassola. O que você quer dizer que foi dado todo o apoio para o Cassola, então? Com certeza. Mas do Pivetta, não do PT. Eu não posso falar pelo PT. Eu sei que alguns vereadores do PT já tinham candidaturas que tinham sido alicerçadas há um ano. E nós havíamos consultado o Cassola se ele seria candidato ou não. E ele sempre dizia que não seria candidato. Para mim, inclusive, ele falou isso. Só que daí talvez o partido em São Paulo solicitou que ele fosse candidato. Só que daí já estávamos no mês de abril, próximo à convenção, sendo que já tinha um grupo de apoiadores do próprio França e do Hamilton Pereira, que já estavam atuando desde outubro de 2009. Então, quer dizer, eles não mudaram de opinião e continuaram com as suas candidaturas. Talvez isso tivesse gerado um desconforto para alguns que estavam no grupo de apoio da candidatura do Cassola. E por isso que surgiu toda essa situação de informações e tudo mais. Mas quando você vê o Cassola se posicionando contra a concessão do SAI, e de certa forma não ficou isso muito claro também, não se viu isso oficialmente, só se viu do irmão dele, mas se falou, né? Ele apoiando de certa forma o Fernando, né? O irmão é real, o irmão a gente soube que é verdade, como chama o irmão do Cassola? Itamar, né? Apoiando o Fernando e as fofocas dizendo que o Cassola também teria um desejo de ver o Fernando fortalecido. Não é um reflexo de tudo isso que eu estou te perguntando, porque assim, da forma que você está respondendo, a impressão que dá, não, está tudo bem, não tem nada que, né? Ele foi apoiado pelo governo, só não foi apoiado por alguns membros do PT, porque já estava fechado e tal, mas a coisa não se fecha, né? Existe um clima no ar entre Jair Cassola e o grupo é uma coisa que está latente, a gente está percebendo. E fechando no Fernando agora, né? Então, como que você... Então, você disse em relação ao irmão. Eu acho o seguinte, que foi... eu tive conhecimento, Luciano Wellington, dessa informação, até eu acho que a imprensa noticiou isso, sim. Né? Nós também. A própria candidatura do DEM explorou isso, né? Família Cassola. Exatamente, explorou bastante isso. Mas eu acho que, primeiro, eu tenho 2 posições. Uma posição é de que esse grupo entenderia que fortalecendo o Fernando estaria enfraquecendo o PSDB. Essa é uma tese, né? A outra tese é de que o irmão do ex-prefeito estaria descontente com o prefeito, né, com o atual prefeito, e por isso que focou na candidatura do Fernando. Bom, primeiro, a primeira hipótese eu acho que mostrou na urna que estava errada, né, se foi o que se pensou. A segunda hipótese eu acho uma tremenda trairagem, porque o prefeito Pivetta, enquanto vice, ficou os 8 anos de governo dele sendo fiel ao Cassola, fortalecendo as fileiras do grupo político da qual nós fazemos parte, e sempre o Cassola dizia, olha, tem que se respeitar quem está no poder, tem que se respeitar a figura do prefeito. Independente se você gosta dele ou não, o cargo foi dado pelo povo, pelos eleitores, a maioria dos eleitores da cidade. Aqui mesmo ele falou então, isso. você tem que respeitar isso. Agora, no meu ponto de vista, partindo da seguinte hipótese, da segunda hipótese, em que houve o apoio porque não gostava, ou porque não cumprimentou, ou porque não gostou, do meu ponto de vista, foi uma tremenda trairagem feia, e deu no que deu. Marcos, mas para encerrar trairagem o assunto... de quem para quem, desculpa? Em relação a esse grupo, ao Pivetta. Em relação a esse grupo, ao Pivetta. Trairagem pura. E para encerrar o assunto, daqui 4 anos, se Pivetta e Cassola concorrerem ao pleito de prefeito, o senhor sai candidato ou escolhe qual deles para ajudar? Bom, é muito cedo para falar sobre isso, né, Wellington? Mas eu acho se que é muito fosse cedo. hoje? Eu diria para você o seguinte, onde o Pivetta estiver, eu estarei junto.
Agora, para falar a verdade, Wellington, respondeu e eu acho de forma o seguinte, sincera como você está desde o início aqui. Eu acho o seguinte, que nós temos que pensar, enquanto grupo, na construção daquilo que aconteceu em 2000, de um conjunto de nomes e pessoas que busca a melhor proposta. Se o Pivetta e esse grupo entender que o Cassola é o melhor candidato, vai ser o Cassola. Se é que ele quer ser candidato. Se achar que é o Pivetta, vai ser o Pivetta. Se achar um outro nome, vai ser outro nome. Né? Então, quem for o escolhido do grupo, eu estarei cerrando fileiras. Mas sempre eu quero dizer o seguinte, onde o Pivetta estiver, eu estarei junto. Porque eu acho que ele foi fiel. Se o grupo se dividir, você vai estar com o Ele foi fiel ao Cassola durante 8 anos. Eu acho que nada mais justo do que eu. E eu represento o grupo caçolista. Pelo menos o grupo bom caçolista eu represento. Aquele que lá em 97, vereador eleito, o Cassola tinha perdido, defendia o Cassola como candidato e muitos não acreditavam. Muitos, inclusive, que estavam no grupo dele, lá atrás, em 96. E não acreditavam mais no Cassola. Eu fiquei firme. Mesmo conhecendo o Cassola recentemente, na época, fui firme e defendi ele como candidato. Defendi essa união junto com o PT, o Cassola... E ele reconheceu isso porque você era a menina dos olhos dele. Exatamente. Por muito tempo. E o meu respeito para ele continua o mesmo respeito. O mesmo respeito enquanto pessoa, enquanto político. Como eu disse, se o grupo decidir que tem que ser ele o candidato no futuro, estarei junto. Mas tudo isso passa pelo Pivetta. Se dividir, tudo isso passa pelo Pivetta. Porque o Pivetta, eu acho o seguinte, ele foi fiel durante 8 anos. A partir do momento que uma pessoa é fiel durante 8 anos, eu acho que tem que ser a recíproca a mesma. A mesma. Vamos continuar? Vamos lá, mas foi muito importante esses esclarecimentos, né? Porque essa coisa de que colocarem coisas na boca de uma pessoa e ela muitas vezes não falou, então aqui dá a oportunidade de dizer. Por isso que a gente provoca algumas situações de coisas que a gente sabe que está se falando por aí, até para que você ou outras pessoas que estão aqui possa falar claramente o que é, né? E eu vou dizer mais uma vez, eu estou muito feliz com a sua posição aqui, com a sua clareza, né? Você parece que está até meio leve, né? Porque é natural. Se segurando menos, né? É natural, quem ocupa um cargo público está sempre com uma pressão, está sempre com peso aqui no ombro, né? E a impressão que dá é que esse peso já foi deixado em algum lugar aí, então você está bem, olha, Wellington, bem tranquilo. Eu também acho que a gente tem que ter autocrítica. Nós também estamos mais leves para fazer essas perguntas, que durante o período pré-eleitoral muitas vezes a gente teve que se segurar, que diziam que a gente podia estar levando para um lado, para o outro, aquela história toda. Então, até nós aqui estamos conseguindo sugar melhor os nossos E com respeito, né, Luciana, de uma forma que a pessoa possa simplesmente falar aquilo que as pessoas estão dizendo por aí, sem nenhum tipo de constrangimento para a pessoa. Certo. Vamos mudar um pouquinho de assunto. Vamos lá. Mas ainda temos, não se esqueça, daqui a pouco eu vou falar das sessões da Câmara desta semana. Agora, eu vou falar de uma carta do leitor do Cruzeiro do Sul. Um leitor... Você pode dizer que uma carta que me deixou, assim, muito, mas muito... Use o termo aí que você viu, né? Quando eu li essa carta. Incomodado. Irritado. Um leitor descontente com o editorial publicado pelo jornal Cruzeiro do Sul enviou uma carta desmerecendo a cidade de Votorantim. No editorial, que foi publicado em 11 de dezembro, o jornal falou sobre a comemoração dos votorantinenses por mais um ano de emancipação da cidade. E que, apesar de várias conquistas necessárias, Votorantim ainda é a terra do sim. E o sentido de união e confiança da população em torno da superação das dificuldades não é diferente daquele que, em 63, levou ao desmembramento de Sorocaba. Esse é o editorial, esse que você está vendo aí na imagem. E essa é a carta do leitor que saiu ontem. O leitor Silvio Carlos Camolese escancarou seu descontentamento com a cidade. Segundo ele, o jornal não poderia ter elogiado a cidade, alegando ser até imoral, uma vez que, segundo ele, a emancipação é mero fruto da ambição e egoísmo de uns poucos, tendo sido uma ideia idiota. Ele alega que a cidade não cresceu e que até hoje depende de Sorocaba para quase tudo. O leitor
mostrou-se desinformado sobre os assuntos da cidade, visto que ele desconhece se existe ou não corpos de bombeiros aqui, por exemplo, e imagina que aqui ainda só tem um hospital e nenhuma faculdade, né? Ele diz ainda que o fato da festa junina ser referência na cidade não é por mérito próprio, mas por descaso dos sorocabanos. Não fosse a expansão imobiliária dos últimos 15 anos, puxada por Sorocaba, segundo ele, Votorantim estaria andando para trás. E se houve alguma vantagem nessa divisão, ficou restrita às óbvias vantagens pessoais ligadas aos cargos públicos criados. O Cruzeiro do Sul respondeu dizendo que respeita a opinião do leitor, mas não concorda. Segundo o Cruzeiro do Sul, a base principal do editorial foi o sentimento de orgulho e pertencimento visível nos votorantinenses, que certamente enfrentam muitos problemas, mas não gostariam de voltar no tempo. Aqui eu resumi a carta do senhor Silvio Carlos Camolese. Votorantim tem corpos de bombeiro, Votorantim tem faculdades, Votorantim tem 2 hospitais, Votorantim não depende de quase tudo de Sorocaba, e essa é a minha opinião, Wellington. Essa é a sua opinião, mas eu gostaria muito de ver o votorantinense, né? Você que está em casa, você que é formador de opinião, você que pensa, se manifestando. Nós aqui de Votorantim somos pessoas muito passivas, muito honestas, muito simpáticas na sua maior parte das vezes, pessoas trabalhadoras, pessoas que têm uma história aqui na cidade, né? Hoje nós tivemos aqui à tarde uma das diretoras do Grupo Votorantim, ela saiu de São Paulo, veio aqui dar uma entrevista e ela falou da importância de Votorantim para a empresa, né? Agora, é inaceitável que nós, votorantinenses, não respondemos esse senhor Silvio Carlos Camolese, né? Ele precisa de uma resposta. Ele colocou a nossa cidade e o povo de Votorantim num nível muito baixo, que não é real, não é verdadeiro. A gente não sabe ao certo qual é a mágoa desse moço, a gente não sabe qual é a carência dele, mas a gente não tem nada a ver com isso. Ele ia a público, e num jornal que tem a circulação do jornal Cruzeiro do Sul, e colocar a cidade de Votorantim da forma ridícula que ele colocou, a ponto de dizer que Votorantim passou 30 dos 49 anos atuais praticamente sem crescimento, exceto uma nova favela aqui e um bairro dormitório semi-acabado ali, né? Então, não é que eu acho, eu tenho certeza absoluta. Esse senhor, ele deve ter alguma coisa por detrás disso. É impossível que uma pessoa se incomode com um editorial que elogia um movimento político tão importante que foi o Sim, né? Ele está desrespeitando toda uma memória de uma cidade, ele está desrespeitando os nossos pais, os nossos avós, que por um ideal, né, um ideal de democracia, entenderam que Votorantim teria condições de ter vida própria, né? E essa foi a decisão daquelas pessoas que votaram pelo sim. Tinha o sim e tinha o não, né? E agora, o que mais me surpreendeu é, pesquisando quem é esse seu Silvio, eu percebi que é uma pessoa jovem, né? Não é um senhor aí de 70, 80 anos que acompanhou esse processo de emancipação na cidade de Votorantim. Porque se fosse uma pessoa dessa idade, a gente poderia até respeitar, porque talvez ele tenha feito parte do grupo que era do não, né? E perdeu, então agora ele estava aproveitando aí para fazer esse desabafo. Mas não é. Pelo que eu pesquisei, pelo que eu vi, é uma pessoa jovem. Então, eu queria pedir para você que está em casa, que está nos assistindo, eu sei que o nosso programa é acompanhado por pessoas de um nível intelectual que tem condições suficientes para dar essa resposta. A carta está na íntegra no blog que a Luciana tem na rede, que é o Notícias Votorantim, .blogspot. Só você entrar lá, você vai ler essa carta, você vai ter o desprazer de ler essa carta, né?
E gostaria que você se manifestasse, que você escrevesse para o Jornal Cruzeiro do Sul, colocando a sua posição, a sua opinião. Se preferir, escreva nos e-mails do próprio blog Notícias de Votorantim, e a gente faz esse encaminhamento para o editor do Jornal Cruzeiro do Sul, o próprio Finês, que escreveu o editorial elogiando o sim, né? A gente caminha para o próprio Finês, mas a gente precisa dar uma resposta. Isso não pode ficar da forma que foi colocada, porque uma semente plantada, ela se multiplica. Então, outras pessoas vão estar lendo esse absurdo e vai, talvez, sem ter conhecimento da nossa cidade, vai achar que esse sujeito tem razão, né? Tem razão. E isso não pode acontecer. A nossa equipe de jornalismo tentou entrar em contato com ele hoje, para a gente até trazer aqui e poder debater isso olho no olho, né? Mas não conseguiu falar com ele, lógico, né? Não ia conseguir mesmo, mas a gente vai continuar tentando. Mas eu gostaria muito de pedir para você que é professor, para você que é empresário, para você que é estudante, para você... Enfim, nós não estamos aqui para ficar excitando absolutamente nada, essa nunca foi a nossa posição aqui. A gente quer que as pessoas se manifestem do jeito que elas querem, mas quem é votorantinense e lê essa carta vai se sentir ofendido, como eu me senti. E olha que eu nem nasci aqui em Votorantim e nem participei do processo do sim e do não, mas eu entendo que foi um avanço para a nossa cidade. Votorantim precisava, sim, cortar o cordão umbilical da cidade de Sorocaba. Teve prejuízos com isso? Claro que teve. Toda ação tem uma reação, né? É impossível que só coisas boas iriam acontecer com essa emancipação. Mas eu tenho a certeza absoluta que muito mais a cidade ganhou do que a cidade perdeu. Até porque o votorantinense é muito diferente do sorocabano nas suas tradições, na sua cultura, na sua forma, no seu jeito. Eu vejo uma diferença assim clara, né? Vejo uma diferença clara naquele votorantinense que é votorantinense mesmo. Então, essa carta que saiu aqui no Jornal Cruzeiro do Sul precisa ser respondida. Eu já estou fazendo a minha carta para mandar. Eu sei que outras pessoas, como o próprio Marcos Mâncio, na hora que chegou aqui, eu comentei isso com ele, porque não dá para a gente digerir uma coisa dessa sem passar para as outras pessoas, né? Então, fica aqui o meu desabafo e, por favor, nos ajude a responder essa pessoa para que esse tipo de ideia não se multiplique, que nós somos o resto do resto, que nós somos o lixo, que nós somos o nada, que nós somos um lugar que não desenvolveu em nada nos últimos 49 anos, que a gente só está desenvolvendo agora por causa da expansão imobiliária, porque como Sorocaba não tem mais para onde crescer, daí é lógico que cresce para Votorantim. Talvez fora outras coisas que a gente fora outras coisas que a gente nem leu. Agora, pode até ser que ele tenha algum lado de razão. Não vamos tirar toda a razão dele em relação a essa questão geográfica da coisa. Mas querer nos humilhar, querer nos colocar numa posição inferior, não, senhor. Isso não vai ser permitido. Bom... Eu queria perguntar para o Marcos Mâncio, desculpa, Marcos, esse desabafo. Ele fala isso em relação ao editorial do Cruzeiro, mas só deixar claro que o editorial do Cruzeiro não foi todo elogios a Votorantim. Foi um editorial que citou, sim, os problemas da cidade, mas citou também que o povo, mesmo assim, tem orgulho e luta para ter essas conquistas, né? Então, o editorial ele não foi de todo parcial, ele não foi irreal, não foi imoral, como diz o cara, né? Está lá no blog. Marcos Mâncio, o que você acha desse editorial aí? Bom, Elton, quando eu li de manhã, quando saiu essa reportagem aqui, essa matéria, na verdade deu uma azia, foi ontem, né? Foi ontem. Quinta-feira, deu uma azia logo de manhã em mim. Porém, sem entrar no mérito em relação ao cidadão aqui, eu tenho que destacar que a cidade de Votorantim, independente do seu governante, eu sempre falo isso, independente do governante, todos os prefeitos, todos os vereadores, todos que trabalharam e trabalham por essa cidade, ajudaram no desenvolvimento de Votorantim. Cada um coloca o seu tijolinho, quer dizer, do seu jeito, ao seu modo, respeitando o orçamento da cidade. Então, eu acho que
O povo de Votorantim, que lá em 63 se mobilizou, os mais de 10 mil pessoas que foram às ruas, que pediram emancipação, os chamados vanguardeiros, eles precisam ser respeitados. Assim como também foram aqueles que foram contra a emancipação naquela oportunidade, mas a maioria do povo, de forma democrática, escolheu pelo sim e aprovou a emancipação. Então, toda a trajetória desses 48 anos de nossa história de emancipação deve ser respeitada. A cidade cresceu sim, a cidade melhorou sim, a cidade tem problemas que precisam ser enfrentados sim. Eu acho que isso é uma tônica da evolução constante que deve acontecer na cidade. Quando você cresce, aumenta os problemas de trânsito, por exemplo, aumenta a população e você tem que cuidar mais da parte do saneamento, por exemplo. Quer dizer, mas nós temos muito mais virtudes ao longo de toda essa história. Temos faculdades, temos hoje escolas de boa qualidade, tanto municipais quanto estaduais, em todas as regiões de Votorantim. Não tem um aluno do ensino fundamental fora da sala de aula, porque tem vaga para todo mundo aqui, e é de qualidade graças aos professores que atuam em nossa rede municipal e também estadual. Nós temos hoje 2 hospitais, um particular e um que é municipal e que atende através da Santa Casa, com muita capacidade as pessoas que nascem hoje aqui em Votorantim, porque até 2000 nós tínhamos perdido o SUS aqui em Votorantim, o pessoal ia na Santa Casa, no caso a mãe dá à luz. A partir de 2000, quando foi inaugurado o hospital, e com a implantação do hospital realmente, a partir de outubro de 2001, na gestão do ex-prefeito Cassola, começou a nascer votorantinense novamente, quer dizer, aqui em Votorantim. Então o votorantinense, aqueles que nasceram, aqueles que construíram essa cidade, têm orgulho de Votorantim, sim. E tanto é que muitas pessoas vieram de outras cidades e outras regiões em busca de oportunidades aqui em Votorantim. É por isso que nós estamos crescendo, estamos mudando, estamos evoluindo e teremos os problemas para enfrentar sempre. Porém, eu acho que foi no mínimo equivocado essa opinião do leitor aqui do jornal. Você é muito mais educado, muito mais fino do que eu. Realmente, você tem toda a razão. Luciana Lopes, Câmara Municipal essa semana, o que aconteceu lá de bom? Na segunda-feira, os vereadores realizaram a última sessão ordinária deste ano e aproveitaram a tribuna para realizar agradecimentos, fazer despedidas. No mesmo dia aconteceu uma sessão extraordinária, na qual foram votados 2 projetos de lei do prefeito, ambos relacionados ao aumento do percentual de remanejamento de verbas previstas na Lei de Orçamento de 2012. A verba prevista para remanejamento era de 20% e com o projeto aprovado por todos os vereadores presentes, passou para 25%. Os 4 vereadores da oposição, o Fernando Oliveira do DEM e os tucanos Bruno, Fabiola e Robson Vasco, não compareceram nessa sessão extraordinária. Na terça-feira, a Câmara realizou mais 2 sessões extraordinárias. Na primeira, os vereadores votaram o polêmico projeto de lei de autoria do Pivetta, que visava adequar questões sobre plano de saúde dos servidores e também diminuir a carga horária de cargos do funcionalismo municipal, porém não todos os cargos, alguns vários cargos. O projeto foi votado de uma maneira diferenciada, que dessa vez ele não foi votado por inteiro, foi votado artigo por artigo. E os vereadores da oposição, novamente, não compareceram aí na terça-feira na sessão extraordinária. Por unanimidade, foi aprovada a questão referente ao plano de saúde do funcionalismo público municipal. Já o artigo relacionado à diminuição de carga horária de alguns cargos foi rejeitado também por unanimidade, ou seja, inclusive a base governista votou contra, né? Na tribuna, os vereadores, até mesmo a base governista aí, não poupou crítica ao prefeito por ter elaborado esse projeto, que privilegia alguns cargos públicos, e também eles ressaltaram as lamentações deles pela oposição não estar presente nem para dizer que sim, nem para dizer que não. Todos os vereadores, quase todos os vereadores que estavam lá, realmente foram incisivos, contrários a essa questão. Eles diziam que se era para reduzir horário, então que reduzisse para todos os funcionários, não só para alguns. Tem alguns cargos que, médico, por exemplo, o horário mínimo semanal seria de 15 horas, e alguns outros cargos, engenheiro, arquiteto, enfim, 20 horas semanais, enfim, diminuiria bastante, né?
Até a vereadora Solange, quando ela usou a tribuna, ela se mostrou entristecida, disse que esse tipo de projeto que vem em cima da hora, não dá tempo de estudar, mas que ela foi atrás para buscar informação e que a impressão que fica na Casa de Leis, que a Casa de Leis é formada por pessoas não capazes. Ela ainda, até parece que nós somos bocós, mas não somos. Foi o que ela comentou. Na sequência, teve mais uma sessão extraordinária, e eu confesso que eu fiquei surpresa, porque ninguém foi comunicado dessa sessão. Ainda a primeira sessão, a gente soube um dia antes quem estava lá na sessão ordinária. A segunda sessão, provavelmente, só os vereadores sabiam, porque o público em geral não soube disso, né? Foi votado o projeto de lei do prefeito que autoriza a doação de área pública municipal. Aí sim, uma coisa boa, hein? De 288 mil metros quadrados para o Fundo de Arrendamento Residencial, que é administrado pela Caixa Econômica, destinado aí para a construção de quase 1.000 casas pelo programa Minha Casa Minha Vida para pessoas com rendas até 3 salários mínimos lá na região do São Lucas. Estava prevista mais uma sessão extraordinária ainda nesta semana, mas ela não aconteceu, e se ela aconteceu, eu não fiquei sabendo, eu liguei todos os dias lá para saber, uma vez que a Câmara não pôde informar, não teve tempo hábil para informar a população, então eu procurava descobrir, não soube, se é que teve, eu não fiquei sabendo. A próxima sessão está marcada para dia 1º de janeiro, com a posse dos novos vereadores, às 10 horas da manhã, e será no Auditório Municipal Francisco Beranger. Que sai também o presidente da Câmara. Sim. Soube também, eu não sei se é verídico, que os vereadores da oposição não compareceram porque eles não teriam ficado sabendo das sessões extraordinárias. Eu não sei mas qual você é o que não é tempo. vereadora ficou sabendo? Como Pois que é. eles não sabem? Então, mas parece que legalmente eles teriam que ficar sabendo num determinado prazo, e esse prazo talvez eles não conseguiram. Vamos perguntar para o ex-secretário-geral da Câmara aqui, que sabe de toda... Eu confesso que assim, sinceramente, se Vamos eu fosse perguntar vereadora, eu ouvisse dizer que ia ter, eu era a primeira a chegar. Mesmo que não fosse oficial, que não fosse legal, que não fosse caramba, eu ia chegar nem que fosse para falar na tribuna, não aceito essa sessão, porque essa sessão não está sendo oficial, porque não foi cumprido isso, vou no Ministério Público, enfim... Eu faria isso como vereadora, mas dizer que não sabia totalmente, também acho que eles não vão poder dizer, porque eu estava lá e eu soube, né? Então tem alguma coisa errada. Marcos Mâncio, qual é o tempo que o vereador tem que saber antes de acontecer uma audiência, uma sessão extraordinária? Pois é, quando estão em recesso, eu sei que é de 48 horas para você fazer a notificação, agora. Você faz a notificação para o vereador e o vereador tem ciência para... Não é o caso agora. Quantas horas? Em recesso, 48, mas não é o caso. Agora, nesses casos assim, o que acontece é o seguinte, o plenário é soberano para decidir, tanto da colocação em pauta, através de uma sessão extraordinária ou não. Então, eu não sei se eu não participei da sessão e também não assisti, mas o plenário, ele pode decidir deliberar, se o presidente assim o quiser, pela realização de uma extraordinária, logo em seguida, inclusive, porque às vezes é matéria de interesse da cidade. O argumento dos vereadores que não participaram, então não procede. Eu acredito que não. Eu não participei, mas eu acredito que não. Dessa questão de tempo, não. Da questão de tempo, não. Essa questão de tempo não é oficial. Isso é o que eu ouvi dizer, porque muita gente essa semana comentou o assunto. Entendi. Mas, desculpa, se eu fosse vereadora, mais ainda que eu estaria lá, nem que não tivesse sentada na minha cadeira, mas só para... falar, não, eu vim aqui para ser contra o que está acontecendo, né? Aliás, Luciana Lopes, Câmara Municipal, estar lá, né? Eu sou candidata a vereadora. Tá? Não, todo mundo sabe disso. Só a sua mãe votaria em você. Acho que só. Falar em Câmara Municipal, nós passamos aí quase um mês debatendo, falando da redução do orçamento da cultura para o próximo ano de 2013. Nós acompanhamos, participamos, nos manifestamos junto a todos os vereadores, a Associação Cultura Votorantim, a Associação da Vila Nova também, da Joelma, enfim, fizemos um trabalho aí, o Coletivo A12, fizemos um trabalho, um movimento para que isso não acontecesse, para que a redução do orçamento da cultura não acontecesse.
e de uma forma até, reconheço, até indelicada, nós colocamos o próprio Pivetta, que esteve aqui, para fazer um balanço da campanha, colocamos essa situação para ele, me coloquei de uma forma que eu não estava conformado com isso, né? E convencemos ele aqui, né, de que poderia ser diferente, ele poderia terminar esse governo sem esse peso de ter reduzido o orçamento da cultura, orçamento esse que ele mesmo foi a pessoa que deu um avanço para esse orçamento. O orçamento sempre foi menos de 1%, e só no governo dele que esse orçamento chegou a 1%. E é um retrocesso esse orçamento voltar a ser menos que 1%. Então, nós acompanhamos, teve assim discursos fantásticos, o Pedro Nunes foi um do que ocupou a tribuna, falou aí por pelo menos 15 minutos da importância da cultura na cidade de Votorantim, o quanto a cultura na cidade de Votorantim elevou o nome da cidade, o quanto Votorantim foi referência para outras cidades, enfim, né, deixou claro ali que essa redução do orçamento não tinha cabimento de acontecer. Eu não conheço dos trâmites internos, né, de como funciona a Secretaria de Finanças, como que funciona o mecanismo da própria Câmara Municipal, enfim, eu não conheço dessa burocracia, né? Eu só sei que eu e mais um grupo de pessoas, gostaria de ver o orçamento da cultura ser o que era, só isso. Ninguém estava pedindo nada mais, estava só pedindo para ser o que era, né? E com a palavra do prefeito Pivetta aqui, a gente acreditou que a gente tinha muito mais força para conseguir que voltasse atrás nessa decisão. Então, foram alguns dias de alegria, de felicidade, eu acompanhei 2 sessões, Chico Amorim lá, muito solícito, ele como líder do governo, trabalhando, fazendo essa interlocução com o próprio Pivetta, o Marcão fazendo essa conversa com o próprio Pivetta. Bom, em resumo, nós viemos aqui, elogiamos, agradecemos, ficamos felizes. Em resumo, o orçamento da cultura para 2013 é menor do que 1%. O orçamento da cultura perdeu aproximadamente R$400 mil para o seu trabalho no próximo governo, tá bom? E queria também, depois você vai explicar talvez essa parte burocrática, que o próximo prefeito pode mudar isso, e não sei, mas olha, não é o que interessa, não é o que eu esperava, né? O que eu esperava era que, ao término desse governo, o 1% da cultura permanecesse. E não é o que vai acontecer. Outra coisa é os rumos da Secretaria de Cultura da nossa cidade. Não saiu ainda o nome do secretário ou da secretária, né? A gente está ouvindo especulações, existe uma possibilidade de uma pessoa de fora vir assumir a Secretaria de Cultura da cidade. Eu espero que essa pessoa conheça a realidade da cidade, conheça as necessidades da cultura da cidade, conheça, antes de mais nada, a periferia de Votorantim, né? Que essa pessoa possa sentar aqui e a gente possa falar aí pelo menos meia dúzia de bairro para ela e ela conhecer essa meia dúzia de bairro, que essa pessoa possa sentar aqui e a gente perguntar dos artistas da nossa cidade e essa pessoa saber e essa pessoa poder dizer qual é o projeto de cultura que ela apresentou para o prefeito eleito Erinaldo, né? Se ela apresentou um projeto para ele. Então, é isso que a gente espera, tá bom? Essa é a minha última conversa. Pois não, Luciana Lopes? Eu soube que há muitos anos, quando se apresenta o plano de orçamento para o ano seguinte, em audiências públicas, obrigatoriamente, por lei, há que se ter 2 audiências convocadas, publicadas, para a população participar, opinar, perguntar, enfim, população e vereadores. E eu soube que há muitos anos nunca ninguém apresentou nenhuma emenda.